Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje eu vou estar ensinando para vocês esse passo a passo, tá? Ó, não é rosas, é aquela flor do campo, tá? E esse jarro aqui. Esse jarro, meninas, é esse stencil aqui, ó. Vou estar trabalhando com ele, tá? Ó, esse daqui, tá bom? Então, meninas, para vocês que têm dificuldade, ó, eu só risquei aqui, tá? Ó. Aí depois eu vou fazer a estampa com ele aqui, tá bom? Para vocês que têm dificuldade de trabalhar com tecido colorido, vocês têm que ver e fazer um teste antes de começar a aplicar a tinta aqui, né? Porque às vezes a gente pode aplicar uma cor aqui e ela oxidar e aí vai ficar um trabalho bem diferente, ó. Eu peguei aqui aquela auréola do tecido, né? Ó, eu recortei aqui essa parte, eu sempre tiro, né? Aqui é um caminho de mesa. E eu fiz alguns testes, ó. Apliquei aqui a cor laranja. Aqui eu apliquei o marrom e eu coloquei o branco por cima para ver como é que vai ficar. Aqui a cor azul. E assim, ó, eu fui fazendo alguns testes, ó. Cores claras, ó, não dá quase nenhum destaque, né? Aqui tá dando por conta do flash, mas assim, eu olhando aqui não dá pra ver muito bem não, tá? Então, pega um retalhinho desse aqui, a gente já consegue colocar uma cor aqui e ver como é que vai ficar, tá bom? Então, eu vou fazer só o fundo, só o chão, tá? Pra pintura não ficar assim, né, livre. E o fundo eu não vou fazer, tá? Só apenas aqui. Eu vou trabalhar com o verde pistache, tá? Ó, só em linha reta mesmo, tá? Somente isso. Só o verde pistache. Eu vou fazer aqui só o chão, tá bom? Trabalhando os movimentos de vai e volta. Aqui, ó, a gente pode contornar, mas depois a gente vem tirando, tá? Pode ser também o siena natural, tá? O ocre ouro. Ele vai mudar um pouquinho a tonalidade, mas dá certo também. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui o chão, simplesinho, só movimentos aqui de vai e volta, tá? Não vai ser muito. Somente para mim marcar aqui, para não ficar, a pintura não ficar sem chão, tá bom? Que a gente tem que fazer alguma coisa. O fundo aqui não é necessário, por conta que aqui já é colorido, né? Mas aqui é necessário, tá bom? Então, vou fazer aqui e já mostro para vocês como vai ficar. Olha só, pessoal, já fiz, tá? Tá vendo que a cor, ela muda? Não tem como a gente aplicar uma tinta aqui e ela não mudar a tonalidade, tá? Isso é normal acontecer por conta que o tecido ele já tem uma pigmentação, então ao entrar com outra cor aqui, ele vai oxidar, tá bom? Para as folhas, eu vou estar usando aqui, deixa eu aproximar para vocês verem. Vou estar pintando as folhas, essa flor e esse jarro aqui, tá? A outra parte é a mesma coisa, tá? Os tons vai ser o mesmo, tá bom? Então, eu vou aplicar aqui o verde maçã, o verde folha, verde musgo e o verde pinheiro, tá? Essa combinação eu já usei algumas vezes, vocês já sabem disso, né? Então, vamos lá, eu vou fazer todo o preenchimento com o verde maçã e o verde musgo, certo? O verde musgo, ele vai ficar bem escuro, tá? Ó, esse é o verde maçã e esse é o verde musgo. Venho aqui na parte de cima. Ó, ele muda de cor, tá vendo? Qualquer cor que você colocar aqui, ele vai mudar a tonalidade, certo? Para pintar em tecidos coloridos, ou faz uma primeira base com o branco, ó, eu não coloquei clareador, nem diluente, nem nada, tá bom? Somente a tinta aqui, ó. Esse é o verde folha.
certo? Então, quando a gente vai trabalhar com cores assim, né? Laranja, lilás, se vocês não quiserem errar na hora de estar pintando, é interessante trabalhar na mesma tonalidade que ele, né? No caso aqui, eu vou estar trabalhando flores. Eu vou estar trabalhando as flores na cor laranja, tá, pessoal? Porque para mim colocar uma outra cor aqui, eu poderia pintar no vermelho, na cor vermelha, daria certo, tá? Na cor amarelo não daria certo, tinha que fazer uma primeira base de branco, tá? E deixa eu ver outra cor aqui que dá certo. Ah, e o jarro eu vou fazer uma tonalidade mais escura aqui que esse tecido aqui. No caso, eu vou estar pintando de marrom, tá? Eu poderia pintar de preto. Se eu colocar assim um azul aqui, ele ia ficar preto, tá bom? Vocês também podem tentar pintar na tonalidade de cinza, mas eu não sei que cor que vai ficar, certo? Aí, só fazendo o teste. Olha só. Agora, eu vou cortar a rosa com o verde pinheiro, tá? E eu vou vir com o branco. Olha só, esse verde musgo, ele ficou no tom de verde pinheiro, ó. Tá vendo, ó? Ó, o verde pinheiro é esse daqui. E olha pra aqui. Tá vendo? Aqui eu apliquei o verde musgo, mas ele ficou nesse tom aqui, ó. Ó, não ficou parecido? Então, tem que ficar atento com a tonalidade que vai pôr aqui, porque ela vai mudar de cor, tá? Ela vai escurecer, certo? Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou com o verde pinheiro, traço uma linha, puxo pra fora. Mas não pode sair pra fora do tecido, tá? Pra fora que eu falo é aqui, ó. Certo? E aqui em cima, eu venho, faço o contorno e puxo aqui pra dentro, tá? Não precisa colocar tinta, excesso de tinta, nem nada, tá, pessoal? Não há necessidade, tá bom? Venho com o branco, tá? Quando secar, meninas, o laranja, ele vai se sobressair um pouco ainda, tá? Ó, eu percebo aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas, ó, onde eu coloquei a cor mais clara, eu consigo ver ainda uns tons de laranja, então isso é normal acontecer, certo? Tracei uma linha e puxo pra fora, tá? De baixo pra cima. Aqui, venho de cima, faço todo esse contorno, né? Ó. E agora eu venho de cima e puxo pra dentro. Pra me conseguir esse efeito aqui, tá? Então, só vou conseguir esse efeito se eu fizer isso, certo? Agora, vamos lá pra outra folha. Se eu quiser preencher tudo com verde musgo, eu posso? Lógico que pode. Pode sim. Ó, do mesmo jeito, tá? Cor mais clara. Quando eu coloco uma cor mais clara, como esse tecido é escuro, né, o laranja, ele vai sumir um pouco, tá? Então, todas as cores mais claras que eu coloquei ali no tecido para mim fazer o teste, elas sumiram. Então, a mesma coisa vai acontecer com esse verde aqui, tá? Vai dar uma sumida um pouco. Não tem problema. Então, se você não quer arriscar em outras cores, é só seguir a mesma escala de cores que eu tô pintando aqui, certo? Seja em rosas, em flores, tá? Pode ser copo de leite, vocês peguem um risco aí, tá? Que vocês tenham, e se quiser aplicar. Ah, meninas, dá certo também pintar maçãs, tá? Nesse tecido aqui, nessa cor, tá? Só que se vocês fizerem uma primeira base de amarelo ouro, ele vai dar uma sumidinha, tá? Não tem problema não. Depois, quando a gente vier com o branco, ele vai aparecer um pouco, tá bom?
Só que ele vai ficar uma tonalidade assim, um pouco aparecendo laranja, tá? Por conta que a gente fez a base de amarelo ouro, certo? Mas não tem problema não, que o tom ele é bem parecido com o vermelho, tá? Aí já vai ficar um efeito bem legal. Certo? Então, quem quiser pintar laranjas, também dá certo, tá? Frutas, né, no caso. Se for pintar melancia, dá certo, porque a base da melancia ela é verde, tá? Só que o verde ele vai oxidar um pouquinho, ele vai escurecer, mas não tem problema. E vermelho, né? Aí o vermelho dá certo de colocar aqui no laranja, tá? Por exemplo, o rosa, o lilás. Se vocês colocarem lilás aqui, ele não vai pegar, tá bom, pessoal? O lilás ele não pega no laranja, ele vai ficar escuro, tá? Ele vai mudar a tonalidade. Se vocês forem pintar no tecido azul escuro, sem colocar aquela base do tecido branco, né? Se quiserem pintar direto no tecido, só vai combinar as cores se for aquele azul bem escuro, né? Só vai combinar as cores no tom de azul, porque outra cor que você colocar aqui, ele vai mudar a tonalidade, certo? Ele vai oxidar e vai ficar mais escuro, tá bom? Então, ó, já pintei aqui. Vocês sabem que eu converso muito, né? Ó, agora eu vou pintar a florzinha, tá? Então, eu vou tampar aqui, pra não ficar dura a tinta, né? Pra florzinha, eu vou estar usando a cor laranja de base, certo? E pra escurecer, eu vou estar utilizando o vermelho... O vermelho não, gente, o cerâmica, tá? Pode ser também um caramelo, tá bom? Então, eu vou preencher tudo. Ó, eu vou fazer o teste aqui com vocês, tá? Vou colocar o amarelo ouro pra vocês verem que ele vai sumir. Então, pra mim colocar o amarelo ouro aqui, eu teria que fazer uma base de branco, esperar secar pra poder vir com o amarelo ouro, tá? Ó, vou colocar aqui, ele vai sumir. Ó, não vai dar diferença nenhuma. Certo? Quando ele secar, ele vai sumir totalmente, quase, né? Vai ficar bem pouco aparente. Não pode colocar muita tinta porque ele fica em excesso, tá vendo, ó? Tá vendo o excesso aqui? Ó, tá vendo? Você não vai conseguir fazer um trabalho legal. Então, não pode colocar excesso, não. Espera secar e retoca. Certo? Se eu quiser vir... Tira esse pelo aqui. Se eu quiser vir com a base, marcando a sombra, eu também posso, tá? Mas, ó, eu consigo enxergar o risco, tá? Ó. Não sei se dá pra vocês verem aí. Deixa eu colocar aqui, ó. Ó, dá pra ver o risco ainda, tá? Então, não se preocupe, pode preencher. Certo? Ah, mas, Tamires, laranja no laranja fica fácil, né? Então, mas se eu colocar outra cor aqui, eu teria que fazer uma base com branco. E todas as cores que eu colocar aqui, ela vai mudar a tonalidade. Exceto o vermelho, tá? Mas aí, quando a gente trabalha com vermelho, a gente precisa do quê? Do vinho. Então, o vinho, ele vai escurecer... Ele já é uma cor escura, né? Então, ele vai escurecer ainda mais. Tá? Então, tem que se ligar nisso aí. Mas no tom vermelho dá certo também, tá? Se vocês quiserem pintar no vermelho, vocês podem trocar o vinho pelo púrpura, tá? Não coloco berinjela, porque o berinjela, ele já é mais escuro que o vinho. Então, ele vai escurecer ainda mais. Tá bom? A não ser que você queira uma pintura bem marcada, aí já é diferente, né? Você pode usar tons mais escuros, tá? Eu sei que vocês têm medo de pintar nesse tecido, que é o Oxford, principalmente tecido colorido, mas é o treino, tá? É vocês fazendo o teste, porque é essencial você pegar um tecidozinho mínimo que seja,
colocar uma pincelada ali e ver o que vai acontecer. Essa cor, ela vai mudar a tonalidade. Aí, você já se sente mais seguro em aplicar aqui direto no tecido, né? Em fazer o seu projeto, tá? Ó, preenchi tudo, agora eu venho marcando a parte de sombra com o cerâmica, tá? Pode ser o caramelo também. O caramelo, ele é mais suave, né? O cerâmica, ele é mais forte. Então, cuidado com pouca tinta sempre, tá? Coloquei aqui, tirei o excesso. Venho aqui. Quando a gente coloca a tinta, por mais que o tecido esteja úmido, fica marcado. Que esse tecido, ele é bem chatinho pra pintar, mas eu não acho difícil, não, de pintar, não. É só um pouco delicado, né? Tem que estar sempre, ó, esfumaçando. Colocou a tinta e já vem e esfumaça, tá? Meninas, uma coisa que eu queria comentar com vocês. O seguinte. Quando vocês forem postar os seus trabalhos, se vocês quiserem colocar o seu nome, tá? Porque tem muita gente que pega, eu vi, né? Eu falo essas coisas porque eu vi. Já aconteceu comigo também, de uma pessoa pegar, postar, repostar o meu trabalho, né? E falar que foi ela que pintou. Então, é sempre bom fazer a identidade de vocês, fazer aí a sua assinatura, tá? Para que não aconteça isso. Ó, vou marcar aqui a dobrinha, tá? Eu vou fazer toda a parte de sombra. Ó, e sempre esfumaçando. O segredo aqui de trabalhar no Oxford é esfumaçar sempre, tá? E assim eu vou definindo essa flor. Seja flor, seja rosa. Quando vocês fazem o corte dela, né? A sombra aqui, vai definindo as pétalas. Aí ela já vai dando formato, tá? Ó, depositei, ó, e esfumaço aqui pra baixo, certo? Depois é que eu venho com branco, tá bom? Ó, nessa daqui, ela vai ter sombra dos dois lados, certo? Desse lado e aqui porque o vaso ele está por cima da florzinha aqui, certo? E esfumaça sempre, ó. Vem tirando essa marcação aqui do tecido, tá? Ó, e eu já vou definindo aqui o que? As pétalas, certo? Olha só. Venho trabalhando aqui, ó, esfumaçando. Aí depois é que eu venho com o branco, tá bom? Ó, eu já vou dando aqui formato a rosa, a flor, certo? Poderia ser também uma rosa, tá? Se vocês quiserem pintar na cor laranja, também dá certo, tá? Quem tem Oxford laranja aí, é só fazer o teste. Ok? Ó, já vou vindo aqui dando definição, ó. Trabalhando, ó. E esfumaço. Pra depois eu vir com branco, tá bom? Ó, quando eu quero dar formato para onde ela tá olhando, eu vou colocar aqui, ó. Certo? Ó, e esfumaço. Ó, já vai criar o quê? Uma profundidade aqui, tá bom? Aí, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar aqui também uma profundidade um pouquinho mais escuro, tá? Porque eu quero que ela fique virada pra lá. Então, olha só. Esfumaço, tá? Agora sim, eu vou lavar o meu pincel e vou trabalhar com branco. Se por acaso vocês demorem muito a pintar, é interessante fazer uma por uma, tá? Fazer individual, porque aí esse tecido rapidinho seca as cores, né? Então, é interessante fazer uma por uma. Ó, coloquei o branco aqui, esfumaço. Depois eu preciso retocar essa tinta, tá? Não tem pra onde, tem que vir
retocando, principalmente nesse tecido aqui, ó. Vou colocar o branco aqui. E vou esfumaçar, tá? Ó, vem tirando esse excesso aqui, tá bom? Porque depois que secar e a gente retocar, a gente consegue um brilho bem bonito aqui, tá? Ó, e esfumaço. Ó, na dobrinha tem luz aqui. Ó, e esfumaço. Sempre esfumaçando, ó, mesclando as cores, tá? Depois a gente vem e conserta, tá bom? Quando secar, eu venho e vou retocando. Se por acaso passou, ultrapassou ali o limite, eu tenho que tirar esse excesso do branco que está no pincel. Vim novamente com o cerâmica, que foi a cor que eu usei aqui de sombra, pra mim tentar, ó, tirar esse excesso de tinta que foi aqui. A gente conserta, certo? Coloquei aqui um pouquinho do branco, que ele tá recebendo sombra apenas desse lado, tá? Ó. E aqui, eu venho colocando aqui, definindo, né, a pétala, que essa ela está por cima. Só que eu esqueci de colocar sombra aqui, onde o jarro está, que o jarro está por cima dessa pétala aqui. Coloquei aqui um pouquinho de sombra. Vou lavar aqui meu pincel. E esfumaço aqui, tá? Ó, coloquei aqui o branco e esfumaço. Certo? Olha só. Na dobra também. Lembrando que a gente precisa retocar depois. Ó, coloquei aqui o branco. Fiz a dobra. Certo? Ó, e esfumaço esse branco aqui. Aqui é só uma primeira luz, tá? Depois eu venho, quando secar isso aqui, eu venho mostrando pra vocês, tá bom? Venho mostrando aqui todo o passo a passo e como fazer todos os detalhes depois, tá bom? Ó, aqui na parte dessa parte aqui, eu venho com o branco aqui, ó. O branco, ele não pode ultrapassar essa profundidade que eu fiz aqui, tá? Ó, coloquei, esfumacei, tá? Coloquei o branco aqui e esfumacei também. E olha só como ficou, tá vendo? Então, quando secar, eu volto retocando e mostrando pra vocês o final aqui, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, deixa o like, tá? Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.